Um do tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer aqui são os vídeos sobre as traições ao governo Bolsonaro. E olha, depois do Datafolha da semana passada, o número de traições está aumentando cada vez mais. E o número de gente que ainda não pulou do barco, mas já tá assim, sabe quando a pessoa ainda não pulou do barco, mas já tá assim, ó, quase com o pé fora já para saltar? Pois bem, o número de políticos nessa condição triplicou nos últimos 7 dias. E olha, daqui para frente isso vai aumentar. Por quê? Porque muitos caciques do Centrão perceberam com o Datafolha que aquele crescimento do Bolsonaro em março e em abril, além de ter parado, estagnado, pior, o crescimento parou e o Bolsonaro caiu e o Lula subiu. Não só no Datafolha, veja bem, a única pesquisa que não dá vitória do Lula no primeiro turno é a Paraná Pesquisas, que tem um contrato milionário com o governo Bolsonaro. As outras todas, até ontem saiu pesquisa do BTG Pactual, que é o banco do Paulo Guedes, ministro da Economia, mostra o Lula ganhando no primeiro turno com folga. Ou seja, muitos políticos falam, oh, peraí, eu tenho que colar em quem vai ganhar a eleição, porque se eu colar no lado perdedor, tem uma chance de eu não me eleger, ou de eu não eleger os meus aliados principais. Então muitos políticos estão com essa mentalidade de começar as traições ao Bolsonaro. A última, que eu confesso que me surpreendeu muito, não é ainda uma traição, mas alguém que já está com um pezinho para fora do barco, é o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é o candidato oficial do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. As pesquisas mostram que o Haddad está na primeira colocação, ele também ganha nas simulações de segundo turno, e ali, para ir para o segundo turno, está em empate técnico o Márcio França e o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro. O Tarcísio, bolsonarista, ex-militar, ex-ministro do Bolsonaro, cara assim, bolsonarista raiz, foi escolhido pelo Bolsonaro como candidato ao governo, podia escolher qualquer um, escolheu ele, que é o cara bolsominion. Foi dar entrevista, ele teve uma fala no Sindiosp, é o sindicato dos hospitais, é um sindicato privado de agentes de saúde, ok. Ele foi lá dar entrevista, falar com eles, falou lá que o Lula é um titã, que o Lula é um homem do povo e que ele não tem problema nenhum com o Lula. Esse é o candidato do Bolsonaro, que até dia 1º de abril ele era ministro do governo Bolsonaro. Aí o Lula é um titã e um homem do povo. Outro é o ex-líder do governo Bolsonaro, que estava ontem de manhã, numa rodinha pedindo voto pro Lula e batendo palma pro Lula. E o Lula nem tava lá. E ele pedindo voto pro Lula. Eu vou te mostrar até o vídeo disso pra gente dar risada. E eu vou falar de mais traições que estão aí pelo caminho. Porque o Centrão já sabe, ó. Se continuar do jeito que tá, julho, agosto, principalmente setembro, ó, vai todo mundo pular do barco do Bolsonaro. Vai ficar um barco vazio. Só o Bolsonaro e o gado dele ali. Eu vou te explicar isso, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. E olha, nessa eleição a gente precisa muito focar na eleição para deputados e senadores. Você precisa, nessa eleição, não só você, mas convencer os seus amigos e familiares a votarem em deputados e senadores de esquerda. Não vote nesses bandidos do Centrão. Porque se você votar no pessoal do Centrão, sabe o que vai acontecer? O Lula assume dia 1º de janeiro e ele vai ser obrigado a conversar com o pessoal do Centrão. Você quer isso? Eu não quero. Vamos poupar o Lula dessas conversas com esses bandidos? Então, eleja deputados e senadores de esquerda. Se tiver uma maioria de esquerda, não precisa nem olhar para esses bandidos que a esquerda já consegue colocar o Brasil nos trilhos. É ou não é? Então peço isso aí para você e peço aí a sua inscrição, que aqui a gente está na linha de frente contra o bolsonarismo. Aqui no Plantão Brasil a gente coloca o dedo na ferida do bolsonarismo, a gente vai para cima deles todos os dias, inclusive nas ruas. Aqui não tem nenhum outro canal que vai pra cima do Bolsonaro nas ruas. A gente vai, quando tinha manifestação contra o governo, a gente ia com carro de som em 5, 6, 7, 10 cidades ao mesmo tempo nas manifestações. Aqui a gente vai pra cima, por isso é um segundinho e é grátis, eu peço a sua inscrição. E no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som lá em Minas Gerais, descascando o Bolsonaro também. Agora vamos falar sobre as traições. Eu vou achar aqui o vídeo do ex-líder do governo Bolsonaro no Senado, pra gente dar risada. Olha, tá aqui, ó. Esse aqui é o Fernando Bezerra Coelho, ex-líder do governo Bolsonaro. Tá. Esse aqui é o filho dele, Miguel Coelho, prefeito de Petrolina. Esse aqui é o Fernandinho, eles chamam, que é o Fernando Bezerra Coelho filho. Pra você ver, esses caras do Centrão, eles têm uma dinastia, né? O pai dele era político, ele é político, aí ele agora vai se aposentar da política, os filhos já estão na política, ele vai administrar os filhos, aí os netos vão ser políticos e todos, todos nessa. Mas Fernando Bezerra Coelho, ele percebeu o quê? Que o Bolsonaro não vai se reeleger, então ele tem que se descolar do Bolsonaro. Aí olha só que ele estava lá em Pernambuco, o evento, vamos lá. O federal, você já sabe que é Fernandinho, né? O governador já sabe que é Miguel, né? E o
você já sabe que é o presidente Lula, né? Votar contra Lula é votar contra o Nordeste. É verdade, não pode ser contra si próprio, né? Entendeu? Então, vocês sabem que na eleição passada eu votei em Haddad, né? Por conta da injustiça feita com o presidente Lula. Eu votei em Haddad. E agora vamos votar fechado em Lula para poder voltar à presidência. Aqui ele e os filhos aí, aplaudindo aí, vamos votar no Lula, o presidente é Lula, eu votei no Haddad, vou votar no Lula. Pô, o cara era líder do governo Bolsonaro no Senado, um filho dele é deputado também, era um dos maiores bolsonaristas na Câmara dos Deputados, não bolsonarista raiz, mas aqueles bolsonaristas do Centrão, e o outro prefeito, aí agora, eles falam, prefeito não sei quem, governador não sei quem, presidente é o Lula. Agora eles batendo palma, é Lula, o Lula nem tava lá. Pois bem, tá aí mais uma das traições ao Bolsonaro. O caso com o Fernando Bezerra Coelho começou no final do ano passado. Na CPI da Covid, esse senador, ele era um que ele tava sempre laranja, ele tava careca assim, né, calvo. Ele sempre laranja assim de raiva quando a CPI tava chegando perto dos crimes dele e do Ricardo Barros, que é parceiro, comparsa dele. Tá, aí, depois que aconteceu, ele defendeu o Bolsonaro na CPI e ele queria algumas coisas do governo Bolsonaro. Ganhou muita emenda do Bolsonaro, muito Bolsolão roubou mesmo. Dinheiro assim que pegou, tem muita denúncia contra ele, rolaram muitos milhões para ele, mas no final do ano ele falou o seguinte, ô pessoal do governo, eu vou me aposentar da política e eu quero uma vaga no Tribunal de Contas da União. Quem escolhe os ministros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, são os senadores. E ele falou, eu quero apoio da bancada do governo para eu, líder do governo, ser eleito ao TCU. Ok, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, o senhor Aécio Neves, estava articulando com o Bolsonaro e com gente aliada do Bolsonaro para que votassem no Anastasia, que é aliado do Aécio Neves, foi governador de Minas Gerais, assim, muito amigos, que também estava para se aposentar da política. Então, o governo Bolsonaro não orientou o voto no Fernando Bezerra Coelho e o Anastasia conseguiu a vaga no TCU. O Fernando Bezerra Coelho teve 7 ou 8 votos só de 81 senadores. Ficou irritado e aí ele saiu da liderança do governo Bolsonaro. Desde então, que o cara defendeu o Bolsonaro até o fim, aí ganhou muito para essa defesa, ganhou mais de 100 milhões de bolsolão para ele, rolou, quer dizer, pegou muita grana. Aí ele queria mais esse favor, não foi feito, falou, quer saber, tchau. Por quê? Ele, na verdade, queria uma desculpa, ele sabia que o Bolsonaro não ia apoiá-lo para o TCU, tá? Ele sabia disso. Já desde antes de saberem os nomes e tudo mais, já se falava que o Aécio Neves já estava em campanha para Anastasia, e o Aécio Neves é assim com o pessoal do Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro falava que o sonho dele era ser vice do Aécio, lembra disso? Então eles são assim, nos bastidores hoje, porque o Aécio está queimado com todo mundo, mas o Aécio e o Bolsonaro assim, tá? Aí, ele fez isso mais para desagradar o Bolsonaro, para o Bolsonaro desagradá-lo de propósito, ficar isso, e aí ele podia sair da liderança e colar no Lula, porque ele sabe, ele é de Pernambuco, ele sabe que não tem chance nenhuma dele eleger o filho dele, eleger qualquer outra pessoa, apoiando o Bolsonaro e tendo apoio do Bolsonaro. Então ele precisava se descolar um ano antes da eleição, essa foi a estratégia dele. Só que quando sai o Fernando Bezerra Coelho, que é um cara que está lá, ele e a família dele tá lá há décadas roubando o Brasil, o que acontece? Esses caras, debaixo das asinhas dele, ele não tem apenas os 2 filhinhos, ele tem dezenas de outros políticos, alguns deputados federais, deputados estaduais, não só do estado dele, mas de outros estados, vereadores, prefeitos, enfim, eles têm uma casta muito grande de políticos que são eleitos debaixo da asa deles. Quando esse cara sai do governo Bolsonaro, saem esses todos do governo Bolsonaro junto. E aí, o que está acontecendo? Depois do último Datafolha, saíram algumas notas em alguns sites, inclusive eu vou citar aqui um site de extrema direita, o Antagonista. O Antagonista que agora é parte do UOL. O UOL que é eu lembro, nunca vou esquecer, em 2018, fiz até, na época eu não tinha o canal Plantão Brasil no YouTube, mas eu escrevi no Plantão Brasil no site, matérias com print screen mostrando, com foto da tela mostrando, que o UOL era um panfleto bolsonarista em 2018, por 40 dias virou um panfleto pró-Bolsonaro, o UOL. Tá, agora tá lá com o Antagonista, que é o pessoal do Sérgio Moro. O Antagonista de extrema direita também soltou uma nota dizendo que vários caciques
do tripé que sustenta hoje o Bolsonaro. Tripé porque são 3 partidos. É o PL, partido do Bolsonaro, Progressistas, que é o do Arthur Lira e Ciro Nogueira, e o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. Vários caciques desses partidos já estão pensando em como eles vão fazer na retórica. Qual vai ser a retórica deles para justificarem a saída do governo Bolsonaro e o apoio repentino deles ao Lula. Porque eles precisam apoiar o Lula se eles quiserem se eleger. E vamos lembrar, boa parte do Centrão é eleito no Nordeste. Por que no Nordeste, Thiago? Porque lá no Nordeste, antigamente principalmente, tinha muita... Também tem no Sul, tem em todos os estados do Brasil. Mas no Nordeste, principalmente no Sertão, acontecia mais fácil, porque era mais barato. Tinha muita compra de voto. E eu digo mais barato porque uma pessoa que está morrendo de fome, ela vai vender o voto dela por R$50. Um cara que não está tão morrendo de fome vai vender por 100, já é o dobro do preço. Então, um projeto de país deles é um projeto que as pessoas passam muita fome, porque assim eles conseguem roubar e aí eles compram os votos baratinho no dia da eleição. Então, muita gente, muito político do Centrão, e aí eu não vou citar nome, porque para citar nome teria que ter as provas e tudo mais, aí o processado sou eu, apesar de ter muita prova, nossa, que tem vídeo de gente vendendo voto. Tá, mas aí tinha que ter a condenação na justiça, que não tem, né? Pois bem, esse pessoal compra voto há décadas. É o que acontece, o Centrão foi se formando em alguns locais. E no resto do Brasil também tem compra de voto, mas o Centrão conseguiu se formar lá no Nordeste. Vamos lembrar que o Nordeste foi completamente esquecido pela ditadura. Esquecido não, negligenciado propositalmente pela ditadura militar. Então isso foi acontecendo. E aí eles foram se perpetrando, porque se tem algumas famílias muito ricas num local, eles vão tentando se manter no poder o máximo de tempo possível. Então, lá tem muitos caciques do Centrão e esse pessoal sabe hoje o seguinte, hoje, nos tempos modernos, eles não conseguem mais a mesma influência que eles tinham sobre os políticos antes, então eles precisam colar no Lula para se eleger. O Lula, obviamente, não vai falar com eles, o Lula não estava lá no evento, mas eles falando do Lula para ver se isso viraliza, para ver se eles conseguem, ei, volta em mim que eu tô com o Lula, mas vai ser outro que vai chegar lá em 2023, se for eleito ele, o filho dele, o pessoal, eles vão extorquir o governo em troca de votos, que é isso que o Centrão sempre faz. Tá, enquanto isso, outro Bolsonaro, aí é bolsonarista raiz mesmo, o Tarcísio Freitas. O Tarcísio Freitas, ele foi ministro do Bolsonaro, rolou muito bolsolão na pasta do Tarcísio Freitas, que é da infraestrutura, o tal do tratoraço, a compra de trator foi no ministério dele, outros bilhões do Bolsolão também foram no ministério dele, e o Bolsonaro o escolheu como candidato a governador de São Paulo. Vamos lembrar uma coisa, tinha um movimento no ano passado para ser a Carla Zambelli. Carla Zambelli, essa sim é bolsonarista, sim, nossa. O Bolsonaro não, Carla Zambelli não. Aí tinha um movimento muito grande para ser o Weintraub. O Bolsonaro falou, Weintraub não, e olha que o Weintraub era amigo do Eduardo Bolsonaro, amigos desde antes da eleição, amigos assim, de ir na casa um do outro, assim, muito amigos. Pois bem, o Bolsonaro falou, Weintraub não, Weintraub se tornou oposição ao Bolsonaro, até falou que essa desgraça só vai acabar se o Lula for eleito. Weintraub, não sou eu, ex-ministro da Educação. Tá, aí o Bolsonaro escolheu Tarcísio de Freitas. Queriam até a Janaína Pascoal um tempo, que também é outra bolsonarista raiz. Não, ele escolheu Tarcísio, então imagina os laços que ele tem com o Tarcísio. Aí o Tarcísio vai lá no sindicato, no Sindiosp, sindicato lá da área da saúde, em São Paulo, e ele falou sobre o que ele quer no governo dele. Aí a maior proposta dele para revitalizar o centro da cidade de São Paulo é mudar a sede do governo, sair do Palácio dos Bandeirantes, que fica no Morumbi, e ir para o centro da cidade de São Paulo. O Tarcísio, ele não é paulista, ele é carioca. Eu vou falar, tem rivalidade São Paulo e Rio de Janeiro. Para mim é inimaginável que um paulista vai votar num carioca para governador de São Paulo, um cara que não sabe. Você dá um carro pro Tarcísio de Freitas e fala, vai daqui até ali. E eu não tô falando um lugar longe não, um lugar que você vai em 10 minutos. Ele não chega. Ele não chega porque o cara não sabe nada de São Paulo. Você falou, ô Tarcísio, onde é Rio Claro? O cara que nunca ouviu falar. Falou, não sei, deve ter um rio lá que é claro. Não sabe. Não sabe. Você vê o mapa do estado de São Paulo, não sabe onde fica nada. Aponta mais ou menos no mapa onde fica Rio Preto. O cara olha e fala, ih, ferrou, vai fazer assim, tá, com o olho fechado. Pois bem, o Tarcísio também falou sobre o Lula. E aí ele falou o quê? Ele falou, olha, eu não tenho problema nenhum com o Lula. Eu tenho que governar para todo mundo. Se eu for eleito e o Lula for eleito presidente, a gente tem que governar juntos. Você consegue imaginar um negócio desse? Você consegue imaginar? Agora, se esse cara tá falando coisas assim, imagina que não estão falando os caciques do Centrão que estão com o Bolsonaro. O Bolsonaro tá uma fera.
Aí ele não falou só bem do Lula, falou bem do Bolsonaro também. Ele falou, olha, essa é a primeira eleição que temos um presidente contra um ex-presidente, são dois titãs, são dois homens do povo, são dois homens... E elogiou os dois. Todo elogio que ele fazia ao Bolsonaro, ele falava, os dois são isso. Aí eu falo, esse é o candidato do Bolsonaro. Você não vê o Haddad, que é o candidato do Lula, elogiar o Bolsonaro. Você nunca vai ver isso. Mas você vê o candidato do Bolsonaro elogiar o Lula. Por quê? Porque ele sabe que o Lula nas pesquisas ganha no estado de São Paulo e que o Haddad, quando associado ao Lula, tem pesquisa em que ele está perto de ganhar no primeiro turno. Em São Paulo, que era o Tucanistão, que era o lugar mais antipetista de todos. Por isso o desespero. Então tem vários caciques do Centrão preparados para pular de barco. Quando eu digo cacique, eu estou falando assim, dirigentes mesmo, do Progressistas, do PL, o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. O Republicanos está só de olho no que vai acontecer nos próximos meses. Eles vão tentar extorquir o Bolsonaro em muitos bilhões. Se eles não conseguirem, eu vou falar uma chance boa de não conseguirem, porque o Bolsonaro não vai ter de onde tirar, eles vão pular do barco, vai ser assim, 10, 15, 20 pulando do barco de uma vez, políticos assim, caciques. E aí vem o efeito dominó, quando um cacique pula do barco, todos os que estão debaixo de suas asinhas vão junto. Só para você ter ideia, o Bolsonaro está em pânico. É por isso que você vê aí as últimas declarações do Bolsonaro, ele dá a entender que ele quer golpe mesmo, fala para o cidadão se armar para proteger seu país. Aí agora ele desafiou a Globo a fazer um debate sobre a urna eletrônica. É isso, Bolsonaro. Ó, vou mostrar aqui nossa tradução lá em Minas Gerais, governador Valadares. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário, olha, eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Peço que você se inscreva lá nas outras redes sociais. Falou.